Fala, povo de Deus, mais um tempo com a poderosa palavra do Pai. Quero compartilhar com você Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, onde Jesus fala assim: não andeis ansiosos, né, pelo que você vai comer ou pelo que você vai beber, né, e manda-se olhar para as aves do céu e ver que elas não trabalham e o Pai Celestial alimenta-as. Ele ainda fala assim: não vale mais a vida mais do que o vestimento, do que a comida. Depois ele fala assim, ó: olhai para os lírios do campo, eles não trabalham também. Olha para eles. E nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles. Então, o que Jesus está ensinando a gente aqui nessa mensagem? A gente aprender com os sinais da vida. É verdade, ele mostra os sinais. Ele mostra, né, como a vida, ela nos ensina, o nosso dia a dia, a nossa vivência. Tudo que a gente faz é aprendizagem para nós. E Jesus, ele nos desperta para isso, né? Tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. E muitas vezes, às vezes, a gente está numa ansiedade tão grande que a gente não consegue compreender os sinais que Deus está mostrando para a gente. É verdade. Eu acredito que os discípulos aqui eles estavam numa ansiedade tremenda, porque Jesus estava tratando com eles e observando eles e falando para eles assim: olha os sinais que o Pai Celestial já colocou. Dá uma olhada aí nas aves do céu, tá vendo elas lá? Estão trabalhando. Né? No entanto, elas se sustentam, o Pai Celestial sustenta. Olha aí para as flores. E Jesus, ele nos mostra, né? É para que a gente observe a vida e aplique na nossa, né? Observe a esfera da vida, o que vivemos, o que fazemos, e a gente aplique na nossa vida. Ele chega a dizer que nós sabemos discernir quando vai chover, quando o sol está escuro, mas a gente não consegue discernir outras coisas. Então, é o que eu quero falar para você nesta madrugada, porque aqui no Rio é madrugada agora. A gente precisa observar os acontecimentos, todo acontecimento que acontece na sua vida. Muitas vezes, né, você vai no hospital visitar um doente e você vê ali que ele vamos dar um exemplo, ele está com cirrose, teve um problema, bebeu muito, e você foi lá visitá-lo, já aconteceu muitas vezes comigo, né? Ele visitar pessoas que estão com um problema clínico, né? E às vezes você vai lá, vamos supor que você vai visitar uma pessoa que está com cirrose, por causa da bebida, por causa da vida desregrada, o cirrose está lá internado. E você não aplica na sua vida, você sai de lá e continua bebendo, continua estragando a sua vida com o álcool. É verdade. Às vezes você está lidando com uma pessoa, por exemplo, eu convivi com uma pessoa, ele fumava muito, e ele ficou com um pulmão mais ou menos, acho que 40% do pulmão, e eu ia visitá-lo, ele não respirava direito, daqueles aparelhos, e ele depois veio até a falecer, né? E eu apliquei isso na minha vida, né? E muitos não aplicaram, foi lá visitar ele e continuou fumando, continuou estragando, né? O seu corpo, estragando o seu pulmão, porque não compreende, não consegue ver, né, a lição da vida. É verdade, muitos estão destruindo, né, o seu casamento, né, os seus relacionamentos, e muitas vezes até conselheiro de outras pessoas. É verdade. Eu já vi pessoas que aconselham outras pessoas em relação à família, em relação a filhos, mas ele mesmo não aprende, né, com a lição do outro. É verdade. Muitas vezes a pessoa já está tratando da finança de outro, mas não trata da sua. Então, muitas vezes, o ser humano não consegue perceber os sinais. Até mesmo no nosso dia a dia, né? A gente vê a cidade suja, mas muitas vezes a gente mesmo joga o lixo na rua. Olha que complicação. A gente sabe que o clima está meio bagunçado, né? A gente está vendo que o clima está meio bagunçado, uma hora chove, outra hora faz frio. E a gente não toma algumas atitudes em relação à nossa vida, né, para melhorar isso, fazendo a nossa parte, né? Então, a vida te ensina todo dia. A vida nos ensina todo dia. O próprio Jesus está mandando a gente olhar para as coisas que acontecem e aplicar na nossa vida. É verdade. Para que a gente tenha uma vida melhor. Então, a vida, tanto a vida espiritual, a vida psicológica, como a vida social, ela sempre está nos dando sinais. Nós temos que estar apercebidos a isso.
É verdade. Eu falando sobre enfermidade, né? Eu mesmo passei por isso uma vez. Eu estava ficando com o pé dormente e não estava dando muito, não estava observando muito isso, né? E algumas coisas estavam acontecendo comigo. E aí, quando chegou ao extremo, eu fui, né, fazer uns exames e eu tinha ficado diabético. E aí eu falei, meu Deus, por que eu não observei isso antes? Eu comi açúcar, comia normal, mas podia ter observado antes, né? E ter evitado algumas coisas. Os sinais vieram para mim, mas depois entendi o mistério, fui lá e comecei a me cuidar, tomar medicamento e vivo uma vida normal hoje. Claro, sem doce, né? Mas uma vida normal, tenho meus trabalhos, na igreja, minha família, vivo uma vida praticamente normal, na medida do possível. Mas é porque os sinais aconteceram antes, né? O médico ainda falou para mim, a diabetes é uma doença silenciosa. Observe bem, porque ela é sede, é dor na perna, é visão embaçada, e são sinais que vai mostrando, né? Eu estou falando no caso do diabetes, mas outras coisas também nessa vida, né? Nós estamos vendo aí as coisas acontecendo. Jesus falou, se presta atenção nos sinais, porque em relação à minha volta, quando você ouver falar de muitas guerras, quando você falar de fome no mundo, quando o amor das pessoas se esfriarem, né? Você vai ver que está próximo a minha segunda vinda na Terra. E tá aí os sinais, a vida está mostrando todo mundo e ninguém está percebendo. Ninguém está percebendo isso, né? Ou está ficando apercebido essas coisas. Então, a vida ela nos dá sinais. Até o nosso corpo, quando acontece uma dor, está dando sinal que tem alguma coisa que não está legal, um dente, uma coluna, né? Quando acontece no nosso corpo, né, algo diferente, é sinal. Você começou a esquentar o corpo, além de 38 graus, tem febre, tem inflamação. Então, tudo que Deus criou, irmão, Ele criou para que a gente observasse e fizéssemos uma defesa, né? E fizéssemos uma defesa. Então, observe a vida, observe o mundo espiritual, observe o mundo social, observe, né, o mundo psicológico dentro de você e você vai perceber, né, os sinais que a vida vai te dar. Amém? Sou o pastor Vitor, sempre com uma mensagem, né? E hoje, Mateus capítulo 6, do versículo 25, né, até o 28, Jesus mostrando os sinais para os seus discípulos, sinais da vida. E se você quiser seguir a gente, né, segue a gente nas redes sociais, TikTok, no Quai. Todo dia a gente costuma colocar uma palavra para você, tá bom? No YouTube é Cristo Reina Pregações. Temos lá mais de 1000 mensagens, assim, tirada da palavra, assim, Deus mostra, Deus coloca no nosso coração e a gente tem esse ministério de pregar a palavra do Pai. Amém? Segue a gente, dá joinha. Deus abençoe você poderosamente no nome de Jesus.